Estamos de volta, né, para dar essa orientação a respeito da apostila para vocês e, consequentemente, para ajudá-los a fazer as atividades. Agora nós vamos falar um pouquinho dos desastres naturais. Nós temos os desastres provocados, né, pelo homem, e nós temos desastres naturais que acontecem de acordo com aquilo que a gente já estudou, né, o movimento das placas tectônicas ou o movimento das placas litosféricas. Tá? Esses movimentos nós já havíamos colocado para vocês, que esses movimentos provocam terremotos, ou o que a gente chama de sismo, abalos sísmicos, né, que variam de tempos em tempos ou variam de muita intensidade. Então tem sismo mais baixo, que são até imperceptíveis, e tem sismos que são vistos com o desmoronamento de alguma coisa, ou então, de repente, com o tremor, né? E essa extensão de terremoto depende da que a gente chama de magnitude, que são medidos, né, pelos sismógrafos. Esses sismógrafos vão nos indicar o quanto mediu aquele, um instrumento que vai indicar quanto que mediu aquele terremoto ou aquele sismo. Esses terremotos também ocorrem pelo aquele deslizamento lateral. Tá? Então, onde ocorrem os terremotos? Onde ocorrem os abalos sísmicos? Naquele deslizamento natural das rochas litosféricas. Né? Pode também ocorrer em oceanos, aí já muda um pouquinho da observação. Né? Nos oceanos, a gente chama de maremoto. Tá? Nesses oceanos, as águas se movimentam de uma forma anormal. Tá? Esses maremotos pode formar, inclusive, ondas gigantescas, ondas que vão engolir, né, a parte da terra, por exemplo, as casas, né, as partes que, de repente, vão a gente chamar de tsunamis. Tsunamis são esses maremotos que acontecem aí, certo? E eles acontecem geralmente em ilhas, né? Ilhas, onde que estão soltas essas placas tectônicas aí, né? No território brasileiro, que está situado na placa sul-americana, né? Essas áreas de placas, elas acontecem com pouca frequência, tá? E elas vão ocorrer com baixa intensidade, inclusive, e algumas pessoas nem chegam a sentir isso aí, tá? E os vulcões? O que são os vulcões? Né? Pode ter diversas origens. Né? Esses vulcões, por exemplo, são deslocamentos dessas placas tectônicas que vão dar origem ao afastamento e à colisão dessas placas também. E aí vão nos fornecer os vulcões que a gente tem. Elas podem ocorrer de uma forma repentina ou demorar, né, ou a que a gente chama de estar estável aquele vulcão. Né? Essas erupções que acontecem no vulcão, a formação das lavas, por exemplo, são as rochas lá no interior desse vulcão que estão sendo diluídas ou transformadas em líquidos. Né? Então, de repente, através do calor, elas vão emitir essas lavas aí, certo? Nas grandes catástrofes, por exemplo, pode causar até morte, né? E, de repente, os vulcões vão se modificando, vão formando novas rochas, né? E essas partículas vão formar a atmosfera. É importante também falar de uma parte que sai dos vulcões, são as cinzas vulcânicas. Essas cinzas vulcânicas, ao contrário que muita gente pensa, elas tornam o solo fértil, né? Porque elas são ricas em nutrientes para nossas plantas. Tá? Outro sinal do vulcão são os tremores de terra e a liberação de gases durante essa erupção.
né, quando eles estão em atividade, eles emitem esse gás aí. Quando não estão em atividade, mas eventualmente por retorná-las, eles são considerados dormentes. Os vulcões extintos são aqueles que, em que o canal da lava solidifica e não há sinal de atividade. Então nós temos três tipos de vulcões. O vulcão ativo, o vulcão dormente e o vulcão, de repente, que ele é extinto. Agora nós vamos passar para as atividades, né? O que determina a extensão de danos causados por um terremoto? Então, o que o terremoto pode causar? Que regiões ele pode atingir? Tá? Número 2, o que é tsunami? E qual a sua causa mais comum? Então, nós temos os tipos de terremotos e o que é o tsunami? Tá? Qual a diferença de um vulcão dormente e um vulcão extinto? Muita gente confunde muito esses dois termos. Dormente é uma coisa e extinto é outro. Quando a própria palavra já nos diferencia um do outro aí. A número 4. Os eventos naturais podem se tornar problemas sociais. São terremotos. Sobre terremotos, respondam as questões abaixo. Como seus efeitos podem ser minimizados? Como eu posso minimizar diminuir o efeito do terremoto? Letra B. Todas as sociedades têm condições de tomar medidas para reduzir os danos causados pelos sismos. Todo mundo pode fazer isso? Então justifica a sua resposta, tá? E não esqueça de lançar mão dos sites que aí estão, e dos sites que você está acostumado a utilizar. Obrigado pela atenção de vocês.